Oi, gente, eu sou a Tailane Costa e hoje eu trouxe para vocês quais foram as minhas leituras de 2025. Estamos aí no comecinho de 2026 e eu quis trazer essa lista agora no início do ano, até para dar um gás, assim, porque eu sinto que 2025 é o primeiro ano pós-pandemia que eu realmente consegui ler bastante. E consegui ler, eu acho que principalmente do segundo semestre para cá, né, para o final do ano. Foi incrível, eu fiz leituras muito boas, mas também fiz leituras que eu não gostei. Eu comecei o ano lendo Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, que inclusive eu tinha vontade de assistir o filme, mas eu queria realmente ler antes. E foi uma experiência incrível, tanto a leitura do livro, por mais dolorosa que seja, é um livro muito bom. O filme, que inclusive ganhou o Oscar, né? Que nos fez tão feliz em 2025. Também gostei demais. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito maravilhoso assim do cinema brasileiro e especialmente com as temáticas de Ainda Estou Aqui, né? E inclusive também que a gente pode falar em um outro momento, um outro vídeo, o Agente Secreto, que é o brasileiro que foi cotado para concorrer ao Oscar. E aí a gente vai saber se realmente vai em breve, né? Foi uma leitura que eu amei e eu acho que é um livro que eu releria daqui a alguns anos. Tem um livro que não tá aqui, porque desde a Bienal, na verdade, ele tá com uma amiga minha, que é o Pequena Coreografia do Adeus, da Aline B. E ele tá com essa minha amiga porque ela é uma fofa, Pamela, beijo amiga. E ela fez a gentileza de levar pra Aline B autografar, já que eu não tinha conseguido senha e tava num dia bem complicado, assim, enfim. Ainda tinha coisas de trabalho pra resolver, foi um dia, assim, bem caótico, que eu fui na Bienal, mas também não pude fazer tanta coisa assim, nem chegar tão cedo. Mas aí tudo bem, eu consegui meu autógrafo, é um livro que eu gostei muito, eu gosto muito da vibe dos livros da Aline B, inclusive aqui, tá meio bagunçada a minha estante, meio pra dizer assim, o mínimo. Eu já comprei o mais novo, que é uma delicada coleção de ausências. Ainda não li, mas sinto que essa leitura vai ser feita em breve. Porque eu realmente gosto muito da Aline B. Um outro que eu não achei aqui na estante, por mais que eu não tenha emprestado, é O Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway. Ele é um livro que eu tinha vontade de ler há muitos anos, acho que desde a adolescência. Mas eu confesso que eu pensei que eu fosse gostar muito mais. Eu não gostei tanto. Eu não acho que foi uma leitura dispensável, mas ao mesmo tempo eu também não sei se eu releria e não me marcou tanto. Eu fiquei meio desconectada porque eu sei que ali eles tinham uma forma de pensar muito diferente da nossa. Por si só não é um problema, mas acabou que eu não consegui muito me ligar àquele livro. Eu consigo me ligar a muitas histórias e muitos relatos, mesmo que não tenham nada a ver com a minha vida, mas isso não aconteceu não. Tiveram uns trechos ali que eu gostei, mas em sua maioria não foi muito legal pra mim não. Outro livro que eu li, que foi uma experiência incrível, é Dois Irmãos, do Milton Ratum. Esse foi um livro, em sua maioria, bom pra mim, porque tiveram sim algumas coisas que me incomodaram, eu falo melhor na resenha, mas é uma leitura boa, um livro bem escrito, que eu acho que também traz aquela parte do norte do Brasil que a gente precisa conhecer mais, que a gente muitas vezes não vê tanto assim a literatura se debruçando. Na verdade até se debruça, mas às vezes não são autores que ficam tão conhecidos quando estão fora do Sudeste, tem um pouco mais de apagamento, né, dessas histórias. E essa daqui é excepcional, eu gostei muito. Talvez eu relesse algum dia. Tem uma série, né, se eu não me engano, mas eu nunca assisti. Mas quem sabe um dia, porque eu gostei muito da história do livro. Os personagens, eles são muito fortes. Alguns me irritando bastante, mas também faz parte, né? E boas narrativas, personagens que nos mobilizam tanto a ponto de nos fazerem sentir raiva por eles. O próximo é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, que é a autobiografia da Maya Angelou. E, gente, esse livro é emocionante, lindo, triste, ele é muitas coisas e ele ainda consegue ser poético, incrível. A Maya é uma autora que eu já gostava, inclusive eu já li poemas dela e li outros textos soltos, mas esse daqui, gente, sensacional, a leitura de Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Essa edição que eu tenho é da Tag Livros, mas tem publicada em edições sem ser da Tag. Inclusive, todos os livros que eu estiver falando, eu vou colocar aqui o link de compra e você comprando por esses links, você ajuda o canal com uma comissão. Esse agora eu não gostei de jeito algum. Eu destrinchei numa resenha que eu fiz, na verdade, lá na outra rede, né? Vocês podem ver, eu posso deixar o link aqui. Não gostei de Tudo é Rio, da Carla Madeira. Isso me fez ficar, inclusive, meio
sem querer ler outras coisas dela. Eu sei que teve gente que disse que tem melhores, mas eu fiquei com uma preguiça da autora, sabe? Porque eu achei ele todo muito piegas, todo muito absurdo, assim. Não gostei da romantização que rola, e aí eu não vou dar spoiler. Na minha resenha, eu falo um pouco mais sobre isso com spoiler para quem quiser ver, sem problemas. A gente até pode e deve falar de coisas reprováveis na literatura, só que eu fiquei incomodada da maneira como isso foi colocado e foi se encaminhando para um final que para mim tinha muita coisa absurda ali sendo romantizada. Então, eu sei que muita gente gosta. Eu não gosto muito dessas opiniões das pessoas que dizem, ai não, porque gosta e só existe isso no mundo. E ninguém pode achar ruim, porque inclusive a minha autora preferida, né, que é a Helena Ferrante, ela também é colocada nesse lugar. Ou você ama ou você odeia. E eu costumo não questionar muito quem odeia. Às vezes eu só pergunto o que é que a pessoa leu. E posso até direcionar ela para ler outra coisa que pode dar certo, que já aconteceu. Pode ser que não dê certo, que para a pessoa nem seja interessante. Pra mim não foi interessante ler isso. Piegas pra caramba. Acho que só no comecinho que eu gostei um pouco da narrativa. Não prossegui gostando. É muito difícil gostar desse livro, me desculpe. Pelo menos assim, pro meu gosto, é muito difícil. Vocês sabem, né, que eu leio bastante contemporâneos. Isso nem de longe é uma opinião de alguém que tá lá em cima, no pedestal, e tem preconceito com as coisas, porque eu leio de tudo, minha gente. Esse é um ano que eu também procurei ler mais sobre escrita, então A Arte do Romance, de Virginia Woolf. É um livro que eu li, gostei muito, só que eu sinto que eu preciso reler, porque eu senti ele muito denso, assim, é um livro que traz questões muito interessantes, afinal, Virginia, né, Virginia é dessas. E eu confesso que, como já faz um tempo, me fugiu muitas coisas, e como eu senti ele muito como um livro de estudo, eu sinto que eu preciso voltar a ele com um caderninho e ir anotando alguns pontos, porque eu acho que isso ajuda muito a gente memorizar certas coisas, até porque eu acho que ele é interessantíssimo para no futuro eu utilizar em oficinas minhas. Eu gostei demais, mas como eu disse, não tenho muitos detalhes porque não lembro, e eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Olha esse marcador de Gilmore Girls. Ele é da Juliana Fiorese, tem nos dois lados a imagem. E ela estava na Bienal, né, de Pernambuco, agora em 2025. E a coisa mais linda, eu sempre compro marcadores dela na Bienal, tudo muito lindo. Outro livro excepcional, que foi um dos melhores que eu li no ano também, é A Louca da Casa, de Rosa Monteiro. Eu tive muitas indicações desse livro há muito tempo, na verdade. Eu via o povo falando que era muito bom, pessoas me indicando diretamente a ler. E agora, na pós de escrita criativa, eu tenho uma professora que é apaixonada por Rosa Monteiro. Ela realmente panfletou bastante e ela utilizava muito nas aulas dela, e eu acho que isso que, pra mim, tornou ainda mais interessante eu fazer essas leituras. Eu, inclusive, comprei mais livros dela, então esse ano tem mais. A Louca da Casa é um livro sensacional, é impossível não sair riscando tudo. Tenho certeza que vai virar quase que um livro de consulta, como o de Virginia, que eu disse. Apesar desse ser um pouco mais leve, né? Ele não é tão denso assim, mas ele nos bota para pensar em muita coisa interessante sobre a nossa escrita e também sobre a escrita dos autores que a gente gosta, porque eu acredito que esse livro vai ser interessante mesmo que você não escreva, mas te dá uma profundidade assim de entender a escrita dos autores que você gosta. Eu li um que ele me pegou pela capa, mas eu não gostei tanto. Mas eu sinto que também não foi uma coisa que foi tão ruim como foi o Tudo é Rio. É Queenie, da Candice Carey Williams. Eu gostei desse livro, da narrativa, né? Eu acho que me prendeu de fato. Eu li em pouquíssimos dias. Já li agora perto do final do ano. E ele conta a história de Queenie, que é uma mulher negra de 25 anos, que é a única negra a trabalhar num jornal em Londres. E aí, claro, tem toda a questão racial. Eu achei interessante por conta disso. Mas tem umas questões ali que eu acho que se estenderam demais, que poderiam ter se encerrado e ter um outro rumo na história. Mas foi uma experiência, em sua maioria, boa. É um livro que não vou reler, porque eu não sinto necessidade disso. Inclusive vou repassar, vou dar para uma amiga minha que eu acho que ela também vai gostar de ler. Mas eu acho que foi interessante ler, e eu achei assim, né? Eu fui numa loja, gostei da capa, li a sinopse, trouxe. Esse ano isso quase não aconteceu, né? Outro livro que eu li em pouquíssimos dias e eu amei, era um autor que eu já queria ter lido, foi Sombra Severa, do Raimundo Carrero, que é um autor incrível, maravilhoso aqui de Pernambuco. E, inclusive, eu tenho um outro livro dele, que é o A Minha Alma, Irmã de Deus. E com certeza esse ano eu vou tentando comprar mais,
porque eu amei a narrativa desse cara, vocês não têm noção de como esse livro é incrível. Inclusive, minha edição é bem velhinha. Enquanto eu ia lendo, eu comprei ela no sebo, ela ia saltando as páginas. Mas ainda assim, eu fui lendo com calma, apenas em casa, né, também, já que tava assim. E aproveitei bastante essa leitura, gente. Muito bom, muito gostoso, assim. Ele sabe narrar de uma maneira magistral. É uma história de dois irmãos que tem muita coisa envolvida, muitos conflitos. Apesar de um livro curto, denso, interessante, assim. Teve uma peça na escola que eu estudava baseada nesse livro, Sombra Severa. Desde então, esse nome nunca me saiu da memória. Eu não cheguei a ver a peça, inclusive. Eu acho que se eu tivesse visto, eu tinha lido isso aqui bem antes, porque a história é realmente muito boa. Foge muito do tipo de narrativa que eu leio e eu acho que por isso mesmo que também foi tão bom. E pelo que vocês estão vendo, esse ano de leituras meu foi muito diverso. Os livros que eu vou falar agora, eles foram lidos no Audible, né? No caso, eu ouvi esses livros no Audible. É A Face Mais Doce do Azar, de Vera Saad, que é uma história contemporânea muito interessante, que traz ali personagens femininas que vão tendo experiências ali na sua adolescência e que tem também uma questão política que é mostrada ali na época do governo Collor, a família delas sofrendo questões relacionadas a esse governo, né? E é bem interessante, e além disso, desse pano de fundo, né, porque não é só isso, o pano de fundo tá ali, mas a narrativa é muito gostosinha, sabe? Gostei demais. Eu fiquei com vontade, inclusive, de comprar um livro físico e de ler, de fato, porque a gente sabe que é diferente, né, a experiência. Claro que é válida a experiência de ouvir um livro, eu tenho gostado muito disso, mas eu não acho que é a mesma coisa que ler. Então, claro que vão ter livros que eu não vou querer, mas vão ter alguns que sim, e esse é um deles. Já o outro foi uma boa experiência, só que uma média experiência, na verdade. É O Chão de Terra Batida, de Carolina de Moura. É uma história que se passa no Nordeste e tal, só que eu ficava meio confusa. Às vezes falava-se de maneira muito formal e às vezes não. E eu fiquei meio perdida porque não era só uma questão de mudança de personagem. Realmente era algo que destoava, ficava estranho, porque se tivesse escolhido um tipo só de linguagem para seguir no livro, que seria incrível se ela tivesse optado pela forma de falar nordestina, né? Que precisa ser conhecida porque a gente vê muita gente imitando e falando absurdo sobre os nossos sotaques e sobre a nossa cultura de uma maneira que não é realista, né? Mas eu acho que faltou isso. E a história também é muito clichêzinha. Foi uma boa coisa para se ouvir, mas também não foi nada demais. Não chegou a ser tão boa quanto A Face Mais Doce do Azar, né? Nem chegou perto. Agora eu vou falar de dois livros que eu li em 2025, então eu quero que eles estejam nesse vídeo, mas eu não finalizei em 2025. Eu vou finalizá-los agora, no início de 2026. Mas nem por isso eu quis deixar de falar eles aqui, porque a maioria deles foi lido em 2025. Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é um livro incrível que eu acho que todo mundo, especialmente nós brasileiros, deveríamos ler. É uma experiência que acaba por ser muito dolorosa, mas muito boa. Era uma escritora exímia. Ela era, assim, muito culta. Ela vai demonstrando isso, a importância que ela vê na escrita, na importância que ela vê na voz dela, como uma mulher favelada. Porque, inclusive, eu nunca vi um relato parecido. Eu sei que tem livros que retratam favela, inclusive pela época, que é de 1960, né, o livro. Eu acho que é algo muito inovador no sentido de trazer essas narrativas para o centro. Isso é muito importante. Realmente ela mostra como, mesmo com as questões que ela vivia, tanto para a literatura quanto para os nossos estudos de sociedade, é importante a gente saber como é, mas não é simples de passar por essa leitura. Estou com ela desde setembro, porque a leitura em si é até rápida, mas é um soco no estômago atrás do outro. Então eu realmente optei por ir bem devagar e sem problema nenhum com isso. O outro é Lila, do Gael Rodrigues, que é um autor da Paraíba. E, gente, esse livro ele foi premiado no Prêmio CEP de Literatura, na categoria Conto, no ano de 2022. E é merecidíssimo, viu? Porque os contos, só faltam 2 contos para eu ler, mas os 5 contos que eu li aqui, nossa senhora, eles têm um fio condutor, mas que, na verdade, ele fica confundindo a gente, porque ele coloca os personagens com outras formas de ver a vida, com outro tipo de família.
os mesmos personagens, com sexualidade diferente do conto anterior, com uma história, uma trajetória diferente do que foi no outro. E a gente vai se confundindo, mas ao mesmo tempo eu acho que enriquece, porque quase como um enigma, vários enigmas, né, espalhados pelo livro, e ele escreve de maneira magistral. Eu vou parar de falar por aqui porque eu quero fazer resenha desse livro. Indico demais pra vocês, tá bom? Foram essas as leituras do meu ano de 2025. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixe de curtir. Em breve eu venho falar um pouco sobre algumas dessas leituras por aqui. E eu também quero mostrar alguns livros que eu vou ler em 2026. Eu entrei num clube de leitura, eu voltei a assinar a tag. Então vai ser mais movimentado, mas ao mesmo tempo eu tô realmente um pouco mais contida para me organizar nessas leituras, né? Especialmente agora no mês de janeiro, que num clube que eu entrei, teremos 2 leituras. Inclusive, eu já comecei a ler no Kindle. Depois eu falo um pouco com vocês sobre isso aí, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.